O número de desempregados inscritos nos centros de emprego do distrito de Porto Alegre passou de 6,3% em 2001 para 9% em 2011. Em abril de 2012, estavam inscritas, números oficiais, 6.860 pessoas. Tive direito a 2 anos e meio, já gastei 1 ano e estou com mais 1 ano e meio. Eu, todas as oportunidades que surgem, vou aproveitando. Depois acabou o finis, fui para as obras, depois vim para a junta, a partir daí estou desempregado. Estes números são contrariados pelos sindicatos que revelam dados na ordem dos 10.000 desempregados, sendo que só no último ano perderam o emprego cerca de 2.000 pessoas. Só a esposa é que trabalha. Tenho um filho que também está desempregado, com 24 anos. Está cá em casa também. Por exemplo, eles mandem-nos do centro de emprego, mandem-nos agora ir para baixo para aqueles cursos. Isso não dá nada. Está bem que a gente sempre estuda e pode requerer mais alguma coisa, não é? Mas não é isso que nos paga as despesas, não é isso que nos faz sobreviver. O que faz sobreviver é o trabalho. E foi o que eu estou farta de dizer à senhora do desemprego. Eu não quero um curso, porque se eu quiser estudar, eu tinha estudado. Eu quero um trabalho para poder organizar a minha vida, para poder levar a minha casa para a frente e para poder criar os meus filhos. Os casos de pobreza extrema também estão a crescer. A Caritas apoia dezenas de famílias e o Banco Alimentar, segundo a última recolha, em maio, já intervém em 45 instituições que distribuem para 5.200 pessoas. O poder de compra per capita na região é inferior em cerca de 15 pontos percentuais à média nacional e está 70% abaixo da Grande Lisboa. Nos últimos 15 anos, o Alto Alentejo cresceu a uma taxa média anual anémica de 0,6%, cerca de 1/3 da média registada no país e metade da registada no Alentejo. Um fator central que demonstra a debilidade do Alto Alentejo é claramente a evolução demográfica. Os censos de 2011 demonstram a perda de 8.000 residentes entre os 15 concelhos. Verifica-se um índice de envelhecimento muito acima da média nacional e até da região Alentejo, com uma evolução dramática nos últimos 50 anos. Quando em 1960 existiam 39 idosos por cada 100 jovens, em 2011 o índice aponta para cerca de 216 idosos por cada 100 jovens. A população residente tem vindo a baixar constantemente e a densidade populacional está muito abaixo da média nacional. Além do ensino, dos serviços descentralizados da administração pública, autarquias e PSS, existem 3 instituições que contribuem de forma decisiva para a economia regional e fixação de pessoas. A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano movimenta 1.700 funcionários entre 2 hospitais e 16 centros de saúde. O Instituto Politécnico de Porto Alegre tem atualmente 400 trabalhadores entre professores e não docentes e 2.500 alunos em 4 escolas superiores. Vai muito para além daquilo que vem na lei e daquilo que é uma instituição de ensino superior tradicional. E tem uma responsabilidade muito grande a nível regional. Tem o dever de ter uma responsabilidade social para com a sua envolvente, com a sua comunidade, e por isso deve estar ao lado dos seus parceiros, quer privados, quer públicos, quer maiores, quer menores, e tem que haver aqui um espírito de cooperação. Estamos a desenvolver algumas coisas com a parte de design de comunicação, mas não só. Temos em curso uma candidatura ao CREN no âmbito de investigação e desenvolvimento. Basicamente, o que nós procuramos aqui, em parceria com o Instituto, é encontrar aplicações alternativas para o polímero, seja o polímero base, seja PET, mas, enfim, para o polímero encontrar, portanto, aplicações alternativas que nos permitam abrir o leque de clientes, abrir o mercado
onde temos que atuar. A Escola Prática da Guarda, responsável pela formação de metade do atual efetivo nacional, recebe na primeira incorporação de 2012 554 soldados provisórios, sendo que toda a instrução fixa 150 postos de trabalho entre militares e civis. O projeto para uma nova escola da GNR, centralizando em Porto Alegre toda a formação, continua à espera de decisão política. No tecido empresarial, o destaque é natural para o Grupo Nabeiro. O gigante dos cafés está há 50 anos em Campo Maior, envolvendo hoje uma logística à escala mundial, com 41 mil clientes diretos e 3 mil colaboradores. E realmente muito difícil, e algumas vezes a pessoa diz, vale a pena continuar. Mas eu sempre disse que a teimosia e a esperança são duas coisas que devem andar juntas, e realmente eu consegui, com essa mesma teimosia e com essa esperança, pensar que era capaz. Desenhado para ser público, mas entretanto privatizado, o Matadouro de Sousel luta diariamente pela sobrevivência. Devido às suas anteriores gestões, ficou de tal forma penalizado na questão contabilística que não nos permite candidatarmos a fundos comunitários. Por isso, todos os investimentos que há nesta casa, e que não têm sido poucas nestes 4 ou 5 anos, que já houve na ordem de 1 milhão de euros de investimentos em novas linhas de abate, deve ser tudo por um esforço dos próprios acionistas. Uma das dificuldades que que a maior parte das pequenas empresas hoje estão a sentir é também no acesso ao crédito, e isso também nos afeta a nós. O programa Revitalizar ambiciona sobretudo por recuperar empresas que sejam viáveis e dar, do ponto de vista financeiro, a necessária injeção de liquidez para que as boas empresas, as empresas capazes de competir em boas condições concorrenciais, não vejam beliscadas as suas intenções por via dos constrangimentos financeiros. No roteiro do Bom Caminho, em atividade e relevância no mercado, a título de exemplo, outros haveriam, identificamos a Pimensor, em Ponte de Sor, e a empresa Nunes Sequeira, em Santo António das Areias. Esta é uma empresa de facto já muito antiga, que vem desde 1930, basicamente. Passou por muitas fases de transformação e temos sempre feito um esforço de renovação e de adaptação, quer em termos de produtos que lançamos no mercado, portanto, e de estarmos adaptados aos gostos e às apetências dos consumidores e corresponder aos desejos deles, e estudar esses desejos e tentar corresponder-lhe, quer em termos de estrutura humana, portanto, com a integração de jovens licenciados na empresa, que hoje em dia dirigem todas as áreas da mesma. O conceito de especialização inteligente é recente e ainda relativamente pouco explorado. A ideia remete para a necessidade de cada região olhar o seu interior, tentando identificar fatores que garantam vantagens comparativas, sustentáveis no tempo, fomentando o crescimento e desenvolvimento. Não temos só como objetivo a produção e a comercialização de repousados do Porto Alegre, temos como objetivo o desenvolvimento, a adequação, a produção e a comercialização, sem dúvida, de produtos com forte componente tradicional, com forte componente manual, e produtos que se dirigem, no fundo, a consumidores específicos. Eu sinto que tudo o que é produtos regionais tem muito espaço para crescer, mas também vejo que há muitos produtores envelhecidos que têm dificuldade de acesso à informação. Com a deslocalização das grandes empresas que por aqui se fixaram nas últimas 2 décadas, na atualidade são as pequenas e médias a assumir as despesas da economia. No meu entender, isto já lá não vai com projetos isolados. Como todos nós sabemos, com a entrada na Comunidade Europeia, a competitividade, quer a nível dos países, quer de empresas, produtos e serviços, está cada vez mais exigente. A aposta em novas tecnologias, a aposta na economia do conhecimento, sempre suportadas na questão do digital, terão que ter aqui um papel também de contributo para a diversificação do tecido empresarial, pois só com estas sinergias de complementariedade será possível reduzir o risco daquilo que é considerado o risco da exposição setorial, ou seja, de não estarmos tão dependentes apenas de setores
que são, portanto, muito representativos daquilo que é a economia local. Nós não precisamos de engenheiros e doutores aqui, nós precisamos de pessoas com formação técnica industrial intermédia, que no fundo é o que não há cá. Não temos um eletricista, não temos um bom canalizador, não temos um bom mecânico no aspecto que saiba depois trabalhar com coisas informáticas. A fileira do turismo em franco desenvolvimento é considerada fator preponderante para o avanço da região. Temos um projeto estratégico, a questão do campo de golfe, que já existiu e que neste momento foi adquirido por uma empresa que tem a intenção de construir ali um hotel. Para nós seria uma grande mais-valia que esse projeto fosse avante, mas infelizmente a aprovação do hotel não depende só da boa vontade da Câmara. No caso concreto de um hotel que tive para construir aqui na zona industrial, em que à volta do hotel tinha um conjunto de outras infraestruturas, tive o projeto aprovado no CREN, foi aprovado também na Câmara, foi aprovado do Turismo de Portugal, e por causa de um parecer de uma entidade oficial, a candidatura no CREN chumbou. Ou seja, neste momento, e na altura entendi que tinha razão, acionei os meios legais, coloquei o processo em tribunal, há 4 anos estou à espera que o assunto seja resolvido. Esta empresa tem possivelmente 1 milhão de euros para receber de clientes que ficou, de créditos a clientes das antigas administrações, e que em tribunal, na justiça, não se conseguem receber. O mercado agroalimentar alicerçado nos produtos regionais certificados é outra das vertentes a ter em conta. O que fizemos foi dinamizar a herdade, os recursos que já existiam e darmos vida ao património arquitetónico e da agricultura que existia. Em 2004, com o lançamento da marca Almojanda, dinamizámos a parte mais visível comercial, os produtos, o azeite, o mel, a pasta de azeitona, o vinagre, e a partir daí temos vindo a crescer, a lançar produtos todos os anos, e em 2009 surgiu um novo desafio com o lançamento da marca Fadista para o mercado da exportação. A nossa forte aposta é precisamente a exportação. Presentemente, os nossos principais clientes é a Polónia, Singapura, conseguimos também entrar na Indonésia, saiu agora também vinho para a China, e a nossa grande aposta, como já disse, é mesmo a exportação, testando até, inclusive, trabalhar num projeto de creme com vista a esse mesmo objetivo, e pretendemos atingir o Brasil, e alguns países também da África e alguma parte da Europa. Com a maior mancha de sobrado da Europa, o setor corticeiro também ocupa lugar de destaque. Parece-me fazer sentido que uma zona com a importância que o Distrito de Porto Alegre tem na produção de cortiça veja um conjunto crescente de empresas a sediarem algumas dos seus processos industriais no seu distrito. Seria bom que no novo quadro comunitário de apoio o Estado pudesse negociar com os parceiros europeus o reconhecimento do montado como um ecossistema muito específico, para além da cortiça, presta um conjunto de bens públicos que esses também deveriam ser remunerados como a própria matéria-prima cortiça assim não é. Temos também de tratar o montado de forma diferente, privilegiar claramente o adensamento dos montados como uma forma de recuperar a quantidade de cortiça produzida. A indústria da saúde pode ancorar investimentos já realizados, mas de difícil sobrevivência na área do termalismo. O futuro do complexo termal de Nisa, com todas as suas características, passará pela prestação de serviços de saúde e de bem-estar que de alguma forma venham complementar a atividade termal. Também a própria estrutura da infraestrutura que está montada à volta, digamos, daquele complexo para a atividade exclusivamente termal, também algo deficiente, nomeadamente em termos de condições de alojamento e de condição de prestação de todo tipo de serviço, de alimentação, etc. Para sacudir a crise, faltam projetos estruturantes, catalisadores de investimento público e privado em larga escala. Eu sou partidário que toda a gente viva
Mas se tivermos força à força, somos capazes todos os alentejanos viver melhor, mesmo que tenhamos que sacrificar esta ou outra posição. Mas não há dúvida nenhuma, temos uma região maravilhosa para que todos possamos viver. Temos aqui 221 postos de trabalho nas diversas unidades que temos aqui e, obviamente, estes postos de trabalho são para ampliar. A introdução das novas linhas vai-nos obrigar a ter mais gente, necessariamente, e é uma coisa que para nós nos dá sempre satisfação, porque sabemos também da importância que este site tem para a região, para a cidade, o emprego direto, o emprego indireto. Ocupamos aproximadamente 30% da capacidade da grande empresa transportadora de Porto Alegre. Isto só para ter uma ideia do que é que isto significa, do que é que nós significamos para a região, em termos das empresas que colateralmente se relacionam connosco. E comecei com 3, mas eu penso que ao fim de alguns casos, meses, eu já tinha mais de algumas pessoas. Porque eu realmente tenho hoje, e já tinha nessa altura, um pouco a preocupação do posto de trabalho. É preciso identificar com clareza as áreas de aposta em função das potencialidades dos recursos endógenos. Eu, por exemplo, não fiz nenhum investimento em Porto Alegre, e já fiz muitos, que não tivesse que lidar com um conjunto de burocracia e com um conjunto de criação de dificuldades. O que eu senti mais na pele foi na altura do licenciamento da unidade de embalamento, que demorámos muito tempo, demorámos cerca de 2 anos. No setor aeronáutico, um produto demora muitos anos a ser desenvolvido. E entre o desenhar, o projetar, o produzir e o poder ser vendido e posto no mercado demora muitos anos. E às vezes torna-se difícil porque os organismos não estão alertados para esse tipo de especificidades. Isto é um exemplo. Outro exemplo com que nós nos deparamos é a carga demasiado burocrática em termos de exigências administrativas. Assume sobretudo especial importância a aposta que foi feita no novo sistema de licenciamento das atividades económicas, nomeadamente o chamado SIR, Sistema de Indústria Responsável. Pretende-se ter processos de licenciamento da atividade económica mais ágeis, mais expeditos, menos burocráticos, com menores custos de contexto, em que, acima de tudo, haja uma responsabilização e uma outorga de um comprometimento entre o Estado e a iniciativa privada. Por um lado, o Estado enquanto regulador, a iniciativa privada enquanto motor e alavanca do crescimento. Faltam acessibilidades e uma estratégia de imagem comum à região. É nisso que eu me baseio, é viver na esperança que um dia seja melhor que o outro. E então, também já tive mais mala, agora já estou um bocadinho melhor. Isto tem altos e baixos. A culpa é de toda a gente, não é? As fábricas fecham, tudo fecha. O gajo vai ficar com esta idade de 54 anos, para onde é que eu vou? Isto é complicado. Se fosse mais novo. Fazerem qualquer coisa para erguer as empresas, darem ajudas a essas pessoas, para nos poderem, para a gente ir trabalhar. Se eles também ajudassem o patronato, não é? Essas empresas, podia ser que eles voltassem a chamar o pessoal para trabalhar, porque há muita gente desempregada aqui.